Oi, eu quero dizer que estou em paz e desejar profundamente que essa paz esteja com você. Eu queria já a princípio aqui ler um texto aqui do Evangelho e falar da graça de Deus que se encontra aqui no Evangelho. Está em Mateus, no capítulo 17, a partir do verso de número 22, do 22 até o verso de número 27. E eu não vou ler no escorreito, mas eu vou, ao passo que eu for lendo, eu vou falando no texto. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Isso ele estava falando em relação à sua morte, em relação ao que iria acontecer, que era a crucificação. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem, aquele que representa a humanidade, vai se representar quando for entregue. Vai representar essa humanidade quando for entregue. E matá-lo-ão. E ao terceiro dia ressuscitará. Jesus é morto e ao terceiro dia ressuscitará. Assim como aconteceu, Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Durante, aqui se diz, e eles se entristeceram muito. E eles se entristeceram muito. Aqui, esse texto está aqui no capítulo 17, logo depois da transfiguração e o encontro com uma pessoa que estava com o filho ali no pé do monte e possessa, e que Jesus expulsou o demônio daquela pessoa, e os discípulos que estavam no pé do monte estavam esperando Jesus descer com os outros discípulos, que era Pedro, Tiago e João. E enquanto eles estavam lá, ficaram eles discutindo entre si, os discípulos de Jesus e os religiosos, porque um não conseguia expulsar e o outro, por que vocês não conseguem expulsar, já que são discípulos de Jesus? E aqui eu encontro algo de extrema importância, que é o ser humano, o discípulo de Jesus, com o Jesus físico, na sua fisicalidade. Jesus estava ali e que eles não criam em Jesus de um modo que estivesse dentro deles. É tanto que se alguém cria de um modo que Jesus, Deus, o Espírito Santo estivesse dentro deles, este homem era uma pessoa, por exemplo, que se diz aqui no Evangelho que um dos discípulos, se não me engano, João ou Tiago, ele diz que repreendeu um homem, proibiu um homem de expulsar demônios, porque ele estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas não seguia com eles, não fazia parte do grupo. E Jesus disse: não os proibais. Não os proibais. Quem
não é contra vós, é por vós. E aqui eu vejo que ao terceiro dia, disse Jesus, ressuscitará. E quando Jesus diz, ao terceiro dia ressuscitará, esses discípulos que se entristeceram muito, Jesus mesmo tendo dito no dia da ceia, no lavar os pés dos discípulos, olha, vocês não se entristeçam, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz como o mundo dá, ela é permanente. Não se atemorize, não tenham medo. E quando Jesus ressuscita, esses discípulos estavam com medo. Esses discípulos estavam trancados em uma casa. E Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. E quando ele diz isso, os discípulos que estavam ali reunidos começam a ficar atônitos. E Jesus começa a mostrar-lhes as feridas. E enquanto mostra as feridas, diz de novo: paz seja com vocês. E os discípulos que estavam alegres, a alegria que estava neles era para se tornar permanente. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Era Jesus que tinha dito para Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E esse encontro com Jesus agora glorificado faz com que a nossa vida transborde de alegria, de uma alegria permanente. Porque no mesmo encontro em que há aqui, lá no livro, no Evangelho de João, no capítulo 20, ou capítulo 21, nesse encontro, Jesus pede pão, pede comida. Vocês estão pensando que é um espírito? Não. Tenho carne, tenho sangue. Me dê comida. E Jesus comeu diante deles. Jesus comeu com eles. Ou seja, depois da ressurreição, a esse cear com Jesus, este cear gostoso, este cear da alegria, este cear do encontro sincero, este cear do encontro da maturidade, este cear do encontro com a humildade, este cear que acontece no nosso íntimo, este cear que Jesus diz lá no Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É este encontro que produz em nós essa força, essa alegria que salta para a vida eterna. É neste encontro que a nossa fé vai se tornando mais arraigada. A cada dia vai se tornando mais profunda. De dia em dia, essa fé vai crescendo. É o que Jesus fala com Pedro à beira do mar. E pergunta: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele diz a primeira vez: sim, Senhor, eu te amo. Diz a segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na terceira vez, quem sabe Pedro se lembra que 3 vezes negou. 3 vezes negou a Jesus. E ele diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas.
Tu entras aqui no meu íntimo, tu sabes o que eu estou pensando. Tu sabes todas as coisas. E então diz Jesus: pois apacenta os meus cordeirinhos. Somente o amor é capaz de apacentar. Porque muita gente que se diz pastor, mas não tem amor, ele não apacenta. Ele espalha. Porque Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. E só é capaz de, com Jesus, ajuntar aqueles que têm o amor. E Jesus, é o que Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Esse encontro da manifestação de Deus no nosso coração produz amor. Esse encontro da manifestação de Deus no nosso coração produz amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. E aqui diz: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Chegando a Cafarnaum, aconteceu isso. Eles abordaram Pedro, e esses que abordavam Pedro eram pessoas do templo, que cobravam o imposto do templo. E cobravam imposto para o templo. Esse imposto já não era mais um dízimo que se um pouco mais anterior, na época ali de Malaquias, que é onde já Malaquias tem uma denuncia os sacerdotes: vós roubais a Deus nos dízimos e nas ofertas. Esse roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas se trata dos próprios sacerdotes querendo arrecadar tudo só para si e nunca ter mais para repartir, como era aquele lugar ali do templo. O templo estava ali, ele funcionava como Estado. Lembra de Samuel, que era rei, ou que era profeta, sacerdote e juiz? Então, isso que estava ali era o Estado. O templo era o Estado. E quando os sacerdotes cobravam isso, eles não devolviam parte daquilo porque eles não conseguiam comer tudo. Eles não devolviam parte daquilo para os pobres, para os necessitados, para as viúvas. Servia exatamente para isso, porque inclusive Malaquias diz: essa casa é a casa do tesouro, é o banco. Olha, é o banco. O banco onde se divide com os outros. E assim, por isso que hoje Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, porque aqui tem ladrões, tem salteadores. Aqui não dá mais para ficar assim. E aí chega Constantino e traz de volta o zumbi do templo. Templo feito por mãos humanas. E este zumbi já não paga imposto. Não paga imposto para quem? Para o Estado. Que agora o Estado que divide com os pobres. Não é o templo mais. Já que aqueles templos eram só uma coisa mecânica rodando ali. Mas não pagavam impostos para o Estado.
que se deve pagar imposto para o Estado. Não é uma instituição, não é um lugar onde se arrecada dinheiro. Então, se esse é o lugar onde se arrecada dinheiro, vai acontecer coisas, vai acontecer maracutaias, acontece todo tipo de coisa. Lavagem de dinheiro acontece lá. Porque que teve com uma pessoa conhecida, Operação Timóteo? Porque justamente por isso, por causa dessas instituições que não têm transparência e de pessoas que não são honestas. E aí ficam esse mesmo pessoal que são de igreja, que são de instituição, cobrando honestidade das instituições políticas, cobrando transparência, sinceridade das instituições políticas, se eles são desonestos, não são transparentes, não querem pagar os impostos. E Deus disse: o socorro é do necessitado. O socorro é do pobre e do necessitado. Vocês querem arranjar tudo para vocês. E aí fica aquele bando de gente querendo transparência. Olha, eu quero saber em quem foi que eu votei. Eu quero ir na urna eletrônica, votar em alguém, e depois que eu terminar de votar, trazer de lá um comprovante. Isso é transparência? Essa é a transparência? Aí depois o presidente, que é o cara que chama a atenção, coloca todo mundo nessa roda, é o guia cego. Guias de cegos. Aí vai todo mundo, também queremos voto impresso. Aí depois o presidente diz: o negócio é limpo. Aí vai lá, todo mundo vai arrancar esse negócio de voto impresso. Se as instituições religiosas não pagam os impostos, não são transparentes, não têm amor pelas almas, antes elas buscam um falso amor, só de aparência, é irmão e tal, é amado, falso amor. E eu um dia ouvi um pregador falar sobre a escada de Jacó. E essa escada, ele dizia que quando ele chegava a um certo momento, ninguém o alcançava mais. O que é isso? Para que isso? Quem é inalcançável? Jesus, quando ressuscitou, ele não foi lá no Sinédrio contar a vitória que tinha vencido e que eles não alcançavam mais ele. Não. Jesus disse que quando ressuscitasse, aqueles que quisessem o encontrar, o encontrariam no seu íntimo, no seu coração, nesse cear com ele, e a gente com ele e ele com a gente. Porque Tomé é aquele cara que Jesus está ali naqueles 40 dias e Tomé vê todo mundo alegre, vê todo mundo feliz, vê os outros glorificando a Deus porque viram Jesus. E Tomé disse: eu não creio. Se eu não vir as suas mãos, se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou crer. E aí vem Jesus e diz: está aqui, Tomé, as minhas feridas estão aqui. Olha o que aconteceu. E aconteceu isso, e Jesus disse para ele: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E esse cara ainda diz que tem o povo, a religião, a cristã,
são muito mais parecidos com os fariseus. Nós temos muitos de fariseus. E não é problema ser fariseu, porque ele diz, fariseu crê em morte, em ressurreição, em anjos e demônios. Então, se eles creem nisso, o que falta a eles? E é o que Jesus denuncia dos fariseus, não é que eles eram fariseus, é que eles eram fariseus hipócritas. O que Jesus denuncia é a hipocrisia. Jesus denuncia a hipocrisia. Não dá para dizer, não dá para dizer eu te amo sem que isso seja verdadeiro. Não pode ser assim. Tem que ser verdadeiro, sincero, cheio de graça. Esse amor, que é o amor de Deus, que é capaz de dar a vida pelos seus amigos. Não existe amor maior do que esse, desse que dará a vida pelos seus amigos. Assim disse Jesus. Está lá em João no capítulo 14 ou no capítulo 15. Jesus disse ele, paga sim, paga imposto. Disse Pedro, paga imposto. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou. Dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Respondam isso. Porque eu já disse sobre isso aqui. Acabei de falar. Por que o povo que se dizem de Deus, esse pessoal que são da religião, por que esse pessoal que são da instituição religiosa, que muitas dessas instituições estão falsificando o Evangelho, cobram das autoridades, cobram das instituições políticas, das instituições de fora, como eles dizem, denominam do mundo, cobram seriedade, cobram transparência, cobram honestidade. E por que eles não são? Deveriam ser honestos, ser sinceros, transparentes, amarem de verdade, não ficar inventando coisa, porque nós fazemos isso e aquilo, e por trás acontecendo outras coisas. Disse-lhe Pedro, dos alheios. De quem os reis? De quem cobram os reis da terra os tributos ou censos? Dos filhos ou dos alheios? Veja se lá na Inglaterra, que é um reino lá tem uma rainha. Vê se ela cobra tributo dos filhos. Cobra tributo dos filhos? Do príncipe, sei lá o nome do rapaz. Não é dos filhos. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Logo estão livres os filhos. E há aqui um choque de duas coisas. Um paradoxo. Porque os filhos estão livres. E os filhos livres doam porque querem, porque veem
Os filhos doam porque amam, porque sabem da necessidade do outro. E doam assim, normalmente, sem ninguém perceber. Porque olha o que Jesus disse. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar. Vai ao mar. Vai ao mar. E ir ao mar, eu posso dizer que seja no mundo. Trabalha. Vai trabalhar. Do dinheiro que você ganha, paga os impostos. Do dinheiro que você ganha, seja sincero, seja honesto. Trate bem as pessoas. Use com dignidade. Não façam trambiques, não façam essas coisas. É o que Paulo ensina, dizendo: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. É aquilo que Jesus diz: olha, o mordomo infiel, o administrador infiel, depois que reconhece que o negócio é mais embaixo, ele procura graça. Depois que ele vê que o negócio é mais embaixo, ele procura graça. Vai ao mar. Lança o anzol. Tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Olha, vai trabalhar e joga o anzol. Onde você trabalhar, leva o evangelho naquele lugar. Seja um evangelho naquele lugar. Não é ficar falando de Jesus o tempo todo no trabalho. Assim seria chato, né? A menos que alguém queira ouvir alguma coisa. Mas só vai querer ouvir aqueles que veem em você atitudes semelhantes à de Jesus. Ninguém vai querer ouvir evangelho, ninguém vai querer ouvir de alguém uma palavra de Deus, o evangelho de Deus, naqueles que não têm o fruto do Espírito. E para isso você tem que manifestar os frutos do Espírito, quieto, na sua melhor singeleza, na sua melhor humildade, na sua melhor franqueza, na sua melhor sabedoria, na verdade, na transparência. E aí depois disso alguém vai querer ouvir evangelho de você, porque você pratica o evangelho. Enquanto quando a pessoa não pratica e vai falar, as pessoas que estão ouvindo ali parece que estão ouvindo coisas que não tem nada a ver. E aqueles que não praticam falam coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Porque é de uma obrigação. Tem que ser assim, tem que se curvar, tem que não sei o que, tem que levantar a mão, tem que ir ali, tem que ir acolá. É assim. Esses que não são do evangelho fazem isso. Enquanto os filhos estão livres. São livres. Vai ao mar, lança o anzol. Tira o primeiro peixe que subir. Primeiro que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Olha, quem vai ao trabalho, recebe o seu salário, recebe os seus recursos para a sua vida. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Dá a quem é de direito. Não é para as instituições religiosas. Não. Essas coisas de instituição religiosa, templo, já foi aposentado há muito tempo. Há 2000 anos atrás, uma mulher, uma samaritana,
que tinha uma sede por Deus e que perguntou a Jesus: eu vejo que tu és profeta, responde-me uma coisa. Adorar a Deus é neste monte, como dizem os nossos pais nos ensinaram a ser nesse monte? Ou é no templo, como vocês judeus ensinam? E Jesus disse: vem a hora e agora é. Vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vão ficar procurando lugar, aquele lugar, não, só naquele lugar, não, só acolá. Não. É em espírito e em verdade. A adoração sempre foi em espírito e em verdade. E Jesus trouxe para nós essa revelação, nos mostrou como que deve ser. Ele disse isso para a samaritana e diz para nós hoje. Adoração é em espírito e verdade. Porque esses são os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura. Tem muitos peixes onde a gente trabalha. Tem muitos peixes na sua vizinhança. Tem muitos peixes que às vezes, por exemplo, estão precisando de ajuda, estão com o coração cheio de problemas, cheio de angústias, cheio de perturbações, sem paz. E quem é do Evangelho, e quem é de Jesus, é capaz de levar paz, de ensiná-los o caminho da vida. Caminho, verdade e vida. Se colocando no caminho estreito, e passando por aquela porta estreita. Ah, se todos entendessem o que é caminho estreito e o que é porta estreita, eles iriam entender o que Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha, depois que você aprende de Jesus, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Os que estão angustiados, que estão sem paz, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por que não aprender a humildade com Jesus? Porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu esses dias ouvi uma pessoa, uma amiga minha, dizendo: eu estou sobrecarregada. E Jesus querendo falar com ela: eu quero te aliviar. Ah, mas eu não suporto mais. Eu não suporto ouvir nenhuma música que é cantada nas igrejas.
Por quê? Começou a aprender o Evangelho, percebeu que não havia sinceridade nos templos, percebeu que não havia verdade, não se falava a verdade, se pregava o engano, se o pessoal do templo fazia devaneios, em vez de pregar a verdade, não, fazia devaneios. E aí a pessoa ficou tão assim insensível que não quer mais saber de ouvir nada, não ouve mais nada. Tá por ouvido porque aquilo lá é daquela no osso, e ainda tem um preconceito com músicas, fazem diferença de música do mundo, música sacra. Fazem diferença entre músicas, aquela música, outra. Eu sei, eu entendo que tem a gente assim, e Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. Assim como trabalhou na minha vida, desse mesmo modo. Eu estou falando aqui não é por querer julgar a pessoa, mas é só para abrir o olho, porque já teve uma trava enfiada no meu olho com isso. Um preconceito danado com as músicas religiosas. E um dia desses eu estava ouvindo uma música religiosa, católica, que foi cantada lá, por isso que a gente chama católica. Uma música que diz que é de Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Uma oração dessa não é maravilhosa? Não é maravilhosa essa oração? E continua a música, muito boa. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. E eu me lembro de um outro dia alguém dizer, porque uma cantora estava no palco e disse, agora vamos cantar para Jesus? Aí canta, a minha vida é do Mestre. E ele lá na sua arrogância, passando ali do lado, diz ele que estava passando do lado e disse, uma mulher dessa não pode cantar a minha vida é do Mestre. Quem somos nós para dizer que o outro não é de Jesus? Quem somos nós para dizer que tem uma pessoa que não é de Jesus? E que a cada momento que passa, pode ele estar sendo fisgado por essa palavra, fisgado por esse anzol, pego para ficar preso nela. E quanta gente se diz que está preso nessa palavra, mas são hipócritas. E essa hipocrisia é um tipo horroroso de ateísmo. Hipocrisia é um tipo horroroso de ateísmo, que só Jesus nessa causa. Só Jesus. Enquanto muitos ateus que se dizem ateus só são traumatizados e já foram fisgados de verdade pelo Evangelho, e eles estão sempre falando do Evangelho. Já foram fisgados pelo Evangelho, já foram pegos no temor da palavra de Deus, já entenderam, já
são capazes de admitir: eu queria ter a fé de Paulo. Já são capazes de admitir: eu queria ter uma fé dessa. Admitem. Ateus, se dizem ateus, admitem: eu queria ter essa fé. Mas sabe quando a pessoa está entalada com a religião? Fica assim, meio que ateu, meio que ateia. Não crê. Não crê em Jesus de verdade, genuinamente, que Ele se manifesta no nosso coração. E essas pessoas que dizem que são de Jesus e vivem manifestando só de estereótipo, só de aparência, um falso amor, só de aparência, esses são os ateus, aqueles que Paulo disse. Dizem que são de Deus, mas negam-no com as obras. Dizem serem de Deus, mas negam-no com as obras. Esses são os ateus. E é o que ele diz lá a Tito: são reprovados. E que Jesus tenha misericórdia dessas pessoas, porque também já foram fisgadas no Evangelho. E que logo, logo, vão enxergar. Muitos deles, eu sei, muitos deles só vão ver lá no fim da vida, lá na hora da partida, para o outro lado. E não viveram aqui com essa pacificação, não viveram aqui com essa alegria, não viveram com esse amor, com essa esperança da glória, não viveram olhando para frente, mas querendo sempre ficar preso lá atrás, ficar preso no templo. Jesus nunca ficou preso no templo, nunca teve, não ficou preso no templo. Jesus esteve preso naquela cruz, fora do templo, fora da cidade, para salvar a todos. Para salvar a todos. E os filhos de Jesus, os filhos de Deus, são aqueles que creem no seu nome. Eu vou ler aqui João, só 2 versículos aqui de João para terminar. Em João capítulo 1. João capítulo 1. No versículo de número 11. Diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado. Por mais que ele tivesse manifestado obras para além de Moisés, para além de qualquer outro profeta, eles não creram. É duro, né? Não creram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A geração de filhos de Deus é espiritual. Olha o que diz: aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Eu fico pensando, imagina se Jesus tivesse construído família, de carne e sangue, tivesse casado, como que não seria? Se só serem filhos de Abraão e por terem uma circuncisão, um pedaço de prepúcio cortado, tem uma briga doida porque gente é filho de Abraão, descendente de Abraão. Mas a nossa descendência de Abraão é uma descendência pela fé. Não é a circuncisão do corpo aqui nessa, mas é a circuncisão no espírito, da carne no espírito, da carne no espírito, porque a carne é uma coisa espiritual também. A carne, tudo procede do coração, não é o que Jesus diz em Marcos 7? Tudo procede do coração. As boas e as más intenções. Tudo procede do coração. As más e as boas. Do coração procede os adultérios e tal, e tal, e tal, e tal. Do coração também procede o bem, procede o amor, a graça. E aqui Jesus diz, João disse aqui, veio para o que era seu e os seus não receberam. A rejeição. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu já recebi esse Deus. Filho. Tem muita gente que não recebeu. Tem muita gente que não sabe disso, não tem essa informação. Contudo, tem algo dentro deles que Deus está lá. Deus está lá. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Coloque na nossa vida essa chama viva que faça, que seja permanente, que seja pacificadora. Que Deus se manifeste a nós, que se manifeste a você assim como Ele se manifestou a mim. Porque Jesus disse, eu me manifestarei a Ele. E mais, Jesus disse, viremos a Ele e faremos nele morada. Cearei com Ele e Ele comigo. Jesus não passa só de visita. Ele quer fazer morada. Morada. Por onde você for, por onde você andar, seja essa morada de Deus em todo lugar. É um hebreu, um andante morada de Deus. Essa morada de Deus andante, que não fica preso em templos. Jesus no templo, depois que saem, esquecem Jesus lá. Não. Andar com Jesus na vida. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. E que Ele pacifique o coração de todos quanto estiverem angustiados e passando por alguma falta de fé. Amém.